Você sabia que antes mesmo de Jesus nascer já eram feitas traduções da Bíblia? Será que Jesus utilizou elas? Será que os seus discípulos utilizaram algumas dessas traduções? E quantas existem hoje? Como isso foi possível? Eu sou o pastor Arthur Klippel e hoje nós vamos trabalhar essas dúvidas. A tradução da Bíblia é feita pelo menos dos tempos de Esdras e Neemias em diante. A gente tem até isso registrado na Bíblia, Neemias 8:8, leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Esse dando explicações às vezes é traduzido por outras versões em traduzindo. E justamente na época do exílio em diante, do povo de Israel na Babilônia, eles começaram a ter o aramaico como a sua língua principal. E a Bíblia então precisou ser traduzida, e esse era o papel dos levitas nessa época e em alguns casos até na época do próprio Jesus. Por volta do século 3 a.C. foi feita uma tradução chamada Septuaginta. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego. E esse nome, Septuaginta, em latim significa 70, remonta à tradição de que foram 72 anciãos que fizeram essa tradução a pedido do rei do Egito. Inclusive essa versão, ou essa tradução, era usada na leitura pública em muitas sinagogas do Império Romano. E essa foi a Bíblia de muitos dos primeiros cristãos, inclusive os apóstolos, os evangelistas. Se a gente olhar, por exemplo, o texto de Paulo que ele escreveu, mais ou menos 1/3 das suas citações parece ter sido tirado justamente da Septuaginta. E por que eu fiz a pergunta, será que Jesus utilizou essas traduções? Quando a gente olha os relatos dos evangelhos, na verdade, a gente percebe que algumas citações que Jesus faz do Antigo Testamento combinam muito mais com o texto da Septuaginta do que com o texto hebraico em si. Mas olhando por esse lado, a gente pode dizer que foi simplesmente o evangelista que buscou esse texto segundo a Septuaginta e não necessariamente Jesus falou. Só que tem mais um detalhe também. Jesus pregou e leu a Bíblia no templo, e a Septuaginta era lida nas cidades do Império Romano, porém nas cidades em que não se falava o hebraico, como Corinto, Antioquia, e essas são cidades que a gente não costuma ver Jesus passar, pelo menos pelos evangelhos. Na época de Jesus também existiam muitas pessoas que falavam o aramaico, e existiu uma tradução do Antigo Testamento para essa língua, que foi o Targum. Só que essa tradução era muito diferente do texto hebraico em si. A gente não tem provas de que Jesus utilizou alguma tradução. Então, o mais sensato, eu acho, é não dizer que ele utilizou alguma tradução. Mas isso não quer dizer que ele proíbe ou desaprova as traduções da Bíblia, especialmente as que existem hoje. Depois que Jesus viveu aqui e subiu ao céu, a Bíblia foi traduzida mais vezes. A partir do ano 150 até talvez 220, foi traduzida para o latim. No ano 160, mais ou menos, também ela foi traduzida para o siríaco, que é uma língua falada ao norte de Israel. No terceiro século, para o copta, que era uma língua falada no Egito. E mais ou menos no ano 400 depois de Cristo, a gente tem talvez a tradução mais importante para o latim, que foi a Vulgata, feita por Jerônimo. Tudo indica que ele fez só uma revisão da tradução para o Novo Testamento, que já existia, e o Antigo Testamento ele traduziu direto do hebraico. Ele morou ali na Palestina, estudou durante 20 anos com rabinos dali e fez a sua tradução diretamente do hebraico, que as outras traduções que existiam para o latim eram feitas a partir da Septuaginta, que era em grego. E essa versão, inclusive, se tornou o texto oficial da igreja no Ocidente, se espalhou pelo Mediterrâneo até o norte da Europa. Isso mostra que os primeiros cristãos consideravam o Novo Testamento como inspirado por Deus também. Se você ainda não assistiu, assiste o vídeo que vai estar aqui no card, o primeiro vídeo dessa série, que lá eu falo um pouco sobre isso. E os cristãos também sentiam a necessidade de transmitir esse texto adiante. E alguém pode perguntar por que traduzir a Bíblia? A Bíblia foi escrita na língua em que o povo falava naquela época. O povo de Israel falava hebraico, o Antigo Testamento foi escrito nesse idioma. O povo do Novo Testamento vivia no Império Romano, onde a língua oficial era o grego. O Novo Testamento foi escrito nessa língua. E o motivo de termos a Bíblia escrita é que nós podemos ler e compartilhar ela também com outras pessoas. Apesar de tudo isso, a tradução nem sempre foi promovida. A Bíblia latina foi, durante muito tempo, universal, mas com o tempo as pessoas já não entendiam mais o latim. E algumas pessoas que tentaram fazer traduções para a língua local não foram muito bem sucedidas. Falando primeiro do Reino Unido, com a língua inglesa, talvez a tradução mais antiga que tenha sido feita tenha sido a de Beda,
Não é Buda, hein? É Beda. Ele morreu em 735 e dizem que ele estava ditando uma tradução de João. Mas infelizmente a gente não tem registro nenhum disso, nada dessa tradução chegou até nós hoje. O que a gente tem de mais concreto é a história de John Wycliffe, da Inglaterra. Ele nasceu mais ou menos em 1330 e ele tem o nome associado à primeira tradução da Bíblia para o inglês. Só que a igreja foi tão contra Wycliffe e a sua tradução que mesmo depois de morto ele foi exumado e queimado. E no século XVI, agora na Europa continental, é que a tradução da Bíblia voltou, se reergueu com todo o vapor. A prensa tinha sido acabado de ser inventada e isso facilitou muito para que a Bíblia fosse impressa e produzida, expandida de uma forma muito mais rápida do que antes. Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento em 11 semanas e ele foi publicado em setembro de 1522. Isso foi bastante rápido mesmo, porque ele estava em um exílio num castelo lá em Wartburg. E ele se dedicou especialmente a esse trabalho. O Antigo Testamento demorou um pouco mais a ser produzido, foi publicado em 1534 e ele teve a ajuda, inclusive, de vários amigos dele lá de Wittenberg. Um pouquinho mais para frente foi feita uma tradução muito importante para a língua espanhola e o nome dela é Reina Valera, pelo nome de quem produziu ela. A tradução foi feita por Cipriano de Reina em 1569 e uma revisão mais para frente por Cipriano de Valera em 1602. Uma tradução muito importante também, essa para o inglês, foi a King James Version. Nossa, olha meu inglês, que coisa linda! Esse nome se dá justamente por ela ter sido encomendada por um rei da Inglaterra. E ela não foi exatamente uma tradução nova, onde os tradutores fizeram do zero, mas eles aproveitaram muita coisa da tradução de Wycliffe, que já foi citado antes, e também de Tyndale, que foi também um importante tradutor em inglês. E apesar dela ter sido feita há 4 séculos, ela é utilizada até hoje, é claro, com adaptações, com revisões do texto. Na língua portuguesa a gente também tem muitas traduções feitas, e eu quero destacar aqui João Ferreira de Almeida começou, porque ela é a mais utilizada entre os evangélicos no Brasil. E por que eu digo começou? Porque ele terminou sim o Novo Testamento inteiro, traduziu todinho, mas o Antigo Testamento ele não conseguiu terminar antes de morrer. E essa tradução foi continuada, foi completada por um amigo seu, pastor holandês, chamado Jacobus op den Akker, lá em 1694. E ela foi publicada em 1751. E hoje em dia, as Sociedades Bíblicas Unidas, a Associação Wycliffe de Tradutores Bíblicos, continuam trabalhando para levar a Bíblia aos mais variados idiomas possíveis, quem sabe um dia a todos do mundo. Isso se reflete em 90% da população mundial tendo acesso a pelo menos uma parte do texto bíblico no seu idioma. O primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição para você é uma reportagem justamente falando sobre isso, dando todos os dados para você, quantas línguas tem toda a Bíblia, quantas tem apenas um livro, apenas uma parte, apenas o Antigo ou o Novo Testamento. Acessa lá, é muito interessante para você ver também. O site está em inglês, mas se por acaso você não entende inglês, como eu também não entendo, abre lá, deixa que o Google traduz, faz o trabalho dele e você só se diverte lendo, beleza? Voltando um pouquinho na nossa linha do tempo, olhem a alegria do povo alemão ao receber a tradução da Bíblia para o seu idioma, feita por Martinho Lutero. Matthäus, que foi um amigo de Lutero, declarou assim: a impressão que fica na mente do atencioso leitor da Bíblia é essa, que o Espírito Santo tenha falado pela boca dos profetas e apóstolos em nossa língua alemã. E realmente, essa é a impressão. Quando nós lemos a Bíblia em português, que é o nosso idioma, a gente não tem a impressão de estar lendo algo confuso, algo complexo. Pelo contrário, a leitura flui naturalmente e às vezes a gente até pode ter essa impressão de que Deus inspirou a Bíblia para ser escrita no nosso idioma. Inclusive, existem pessoas que não sabem que a Bíblia não foi escrita em português. E o que você pode fazer para que ela saiba? Claro, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e clicar num dos joinhas para eu saber se esse vídeo foi interessante para você ou não. Por hoje é só, meu amigo e irmão. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.